Pedir já para a igreja ficar de pé. Pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler a parte final do verso 14. Amém? Parte final do verso 14 diz o seguinte: para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tem feito no nosso meio, Senhor, pela tua presença, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Te agradecemos pela tua provisão. Te pedimos essa noite, Senhor, nos dá o alimento vindo do céu. Em nome de Jesus, Senhor, me usa com poder essa noite para a honra e glória do teu nome, Pai. Fecha tudo que não se chama de Jesus, Senhor. Abençoa os meus irmãos e que a palavra caia em boa terra e venha frutificar a 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus, que seja a noite de salvação, de libertação, de cura, de transformação. Move, Espírito Santo, da maneira como tu deseja nesse local. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, hoje em dia, em nossa sociedade, e isso já entrou dentro da igreja, nós pensamos que se algo é bom, automaticamente é de Deus. Em outras palavras, a gente tem feito das palavras bom ou bem, e aí quando eu usar uma, eu estou me referindo a outra também, sinônimos de Deus. E por que será que nós temos feito isso? Será que é porque nós nascemos com o discernimento entre o bem e o mal? Será que se o bem é tão óbvio, por que o autor de Hebreus diz que nós temos que ter discernimento para diferenciar entre o bem e o mal? Porque o rei Salomão, no início do seu reinado, lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 9, ele clama ao Senhor pedindo: Senhor, dê ao seu servo um coração cheio de discernimento para distinguir entre o bem e o mal. Vamos imaginar esse contexto. O Senhor parece a Salomão, e ele pode pedir aquilo que ele quiser. E ele pede discernimento entre o bem e o mal. Mas o discernimento, mas o que é bom, não é algo tão simples de identificar? Não é algo tão óbvio? A resposta também é muito simples. O bom ou o bem não é tão simples quanto a gente pensa que é. Se eu perguntasse essa noite aqui, quem considera salvar, preservar a vida do seu amigo algo bom? Tenho certeza que se eu pedisse para levantar a mão, todos levantariam. É isso que Pedro fez com Jesus. E Jesus repreendeu Pedro fortemente. E falou lá em Mateus 16, 23, você está olhando as coisas sob o ponto de vista humano, não sob o ponto de vista de Deus. Em outra passagem, um jovem rico, ele vem correndo na direção de Jesus. E quando ele chega até o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta importante, que às vezes a gente fica muito quando pega esse texto na questão do dinheiro, mas ele faz uma pergunta importante. Ele fala: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta relevante que ele fez. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 9, diz: para que alcanceis a finalidade da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, esse homem está querendo saber o que ele tem que fazer para ser salvo. E antes de responder essa importante pergunta, o Senhor Jesus fala para ele, lá em Marcos 10, 18, por que me chama de bom? Nenhum é bom, senão Deus. Espera aí, Jesus não era bom? Não é isso que ele está falando. O que Jesus está dizendo
até porque Jesus era perfeitamente bom, é que há um ponto de referência para esse homem do que é bom e um ponto de referência para Deus do que é bom. E os dois não são os mesmos. E ele fala, não me coloque no seu ponto de referência do que é bom, porque eu estou no ponto de referência de Deus do que é bom. Então, notem que o bom, ele parte de um ponto de referência. E se nós olharmos para Eva, em Gênesis 3, no verso 6, não foi o lado mau da árvore que atraiu Eva, foi o lado bom. Diz, o texto está ali, que era, aos olhos de Eva, desejável, era bom, era agradável. Então, notem que há um bom que nos afasta de Deus, que nos leva para longe de Deus. Quando os discípulos estão conversando com o Senhor Jesus, eles perguntam a ele como seriam os dias que antecedem o retorno de Cristo. E a primeira coisa que Jesus responde a eles é: cuidado para não serem enganados. Então, notem que um engano vai ser tão forte, tão astuto, tão inteligente, que até os seguidores de Jesus poderão ser enganados. E como isso vai acontecer? Irmãos, isso não vai acontecer num ritual satânico. Isso não vai acontecer no consumo de drogas, em orgias sexuais. Isso vai acontecer com um mal que aparenta ser bom. O próprio anticristo, ele vai ser alguém extremamente bom, por isso ele vai ser tão desejável. Mas em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, ele fala que há um caminho que parece direito, mas que o fim dele são caminhos de morte. E é engraçado, porque todas as vezes que eu li esse texto, a gente vê a palavra caminho e a gente associa a Jesus. Sou o caminho, a verdade e a vida. E eu falava, olha, caminho de morte, eu estou no caminho da vida, eu tenho nada a ver com esse texto. Mas em Romanos, no capítulo 5, lá no capítulo 15, no verso 4, ele diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, será que é só para os descrentes essa palavra que está ali? Bom, eu penso que a resposta está em Jeremias 21:8. Em Jeremias 21:8, ele fala o seguinte: o Senhor diz, coloco diante de ti o caminho de vida e o caminho de morte. Então, quando ele está falando caminho de vida e caminho de morte, ele está falando a sabedoria pela qual nós escolhemos viver. Se é a sabedoria segundo o mundo, caminhos de morte. Se é a sabedoria segundo Deus, caminhos de vida. E em Provérbios 9:10, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, agora, quando a gente lê novamente Provérbios 14:12, faz mais sentido. Há caminhos que parecem direito, que parecem sábios, mas que no final vai levar você para um lugar que você não quer ir. É isso que ele está dizendo no texto. O apóstolo Paulo, falando com a igreja de Coríntios, que ele tanto amava, ele fala lá em 2 Coríntios 11:3, o que receio, o que eu tenho medo, e o que eu quero evitar, é que assim como Satanás, como a serpente, enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, ou seja, algo estava bom e de repente começou a se desviar para um caminho mau. E vocês abandonem, vocês deixem a pura e sincera devoção a Cristo, vocês se desviem dela. Então notem que Paulo tem uma preocupação. Ele tem uma preocupação o quê? Que a mente deles seja corrompida e eles se desviem. Mas nota que ele dá uma brecha, que ele fala, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia. Será que tem alguma coisa, todos nós aqui já ouvimos a história de Eva milhões de vezes, já lemos o texto milhões de vezes, mas será que talvez tenha alguma coisa lá que a gente não prestou atenção? Será
Vamos tentar ver isso juntos. Satanás, antes de Satanás aparecer a Eva, ela estava lá no paraíso, nunca ninguém tinha enganado Eva, ela não tinha sido usada por ninguém até então, ela vivia num ambiente perfeito, permeado pela presença de Deus, não tinha sofrido nenhuma violência psicológica, nada. Então, como Satanás consegue enganar Eva nesse ambiente perfeito, permeado pela presença de Deus? Se nós entendermos como Satanás conseguiu corromper Eva nesse ambiente perfeito, a gente vai entender como ele pode nos corromper nesse ambiente corrupto que a gente vive. Vamos fazer um breve resumo. Deus criou os céus e a terra. Aí ele vai lá do pó da terra, cria Adão. Antes, ele planta, ele cria um jardim. E eu fico imaginando como devia ser maravilhoso o Éden. Devia ser belíssimo. Se nós vemos jardins projetados, criados por homens, lindíssimos. A gente até conversava essa semana, eu e o Igor. Imagina o Éden, criado por Deus. Devia ser algo espetacular. E após criar Adão, ele fala para Adão, lá em Gênesis 2,16, você pode comer de qualquer fruto da árvore do jardim. Calma, a gente vai chegar daqui a pouco no 17. Mas sabe o que Deus já começa mostrando para Adão? Generosidade. Sabe por quê a gente não lê isso como generosidade? Porque a gente imagina que tem duas árvores no jardim. Você pode comer de uma e da outra não. Só que especialistas em árvores dizem que existem mais de 2.500 espécies de árvores frutíferas no mundo. Então vamos arredondar para 2.500 para ficar fácil. Significa que o Senhor deixou Adão comer de 2.499 árvores. Isso é generosidade. E eu penso que cada uma dessas espécies estava no Éden, pelo menos uma delas. E aí, lá no verso 17, ele fala, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerá. Bom, a gente sabe que Deus não nos obriga a ter um relacionamento com Ele, mas que Ele deseja que nós queiramos ter esse relacionamento com Ele. Então, Ele nos dá essa opção de ficar com Ele ou não. Porque o que o Senhor estava falando para Adão é o seguinte, Adão, se você comer dessa árvore, o nosso relacionamento vai acabar. Era o que o Senhor estava falando para Adão. E aí, então, o Senhor traz os animais a Adão, ele começa a nomear mais de 1 milhão de espécies. Ele estava dando o nome do zero. Imagina para você lembrar de tudo isso. O que mostra o quê? Como Adão era inteligente. Muito inteligente. E aí depois ele cria Eva da costela de Adão. Adão, obviamente, adormeceu, criou Eva, traz Eva, apresenta a Adão, e Adão diz lá no verso 23, seu nome será mulher, porque do homem foi tirado. E aí então Satanás coloca os olhos em Eva. Ele mira em Eva. Adão e Eva estão no jardim, mas ele chega até Eva. E há um motivo para isso. Há uma razão para isso. E quando ele chega até Eva, ele fala para ela, lá em Gênesis 3:1, vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. O que ele está fazendo? Tirando os olhos da generosidade de Deus, das 2.499 árvores, e colocando os olhos dela naquela que ela não pode ter. Não é isso que Satanás faz conosco? Ele quer tirar os nossos olhos de tudo que Deus tem nos dado, nos abençoado, e colocar os nossos olhos naquilo que a gente ainda não tem ou não podemos ter. É o que ele faz. Então, o diabo tira os olhos de Eva do que Deus havia dado para ela, mas rapidamente ela responde: podemos comer do fruto de toda a árvore do jardim, mas Deus disse, da árvore do meio do jardim vocês não podem comer e nem tocar, senão vão morrer. Está em Gênesis 3:2-3. Bom, para começar, Deus nunca falou nada de tocar na árvore.
né? Isso aí todo mundo já ouviu em algum momento alguém falando isso. Deus nunca falou que não podia tocar, ele falou que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tocar nela. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Eva está operando através do conhecimento comunicado. Como assim conhecimento comunicado? Existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento comunicado e o conhecimento revelado. Qual a diferença entre eles? Bom, vamos ver essa diferença com Jesus. Lá em Mateus 16, a gente vai ver depois lá nos versos, do 13 ao 18, mas a gente não vai passar por eles não, eu vou falando aqui. O Senhor está com os discípulos, já há 1 ano ou 2, e está sozinho com os 12. E aí, de repente, ele vira para os 12 e fala assim: quem os homens dizem que eu sou? Aí um fala, Elias. O outro fala, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Aí o outro, profeta X, profeta Y. E quando eles respondem tudo o que eles haviam ouvido o povo dizer, ficam em silêncio, Jesus pergunta a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Bom, se Jesus não tivesse feito a primeira pergunta, ele tivesse ido direto para a segunda pergunta: quem vocês dizem que eu sou? O que teria acontecido? Eles teriam respondido tudo o que eles ouviram os outros falarem. Teriam falado: você é o Elias, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque eles estariam repetindo o conhecimento comunicado. Mas o Senhor Jesus, quando ele faz a primeira pergunta, de uma só vez ele arranca, ele extrai todo esse conhecimento comunicado, porque ele quer saber o que Deus tem revelado a ele. E aí, Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Messias. E Jesus fala para ele: bem-aventurado é, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, não foi o conhecimento comunicado, não foi o que os outros te disseram, mas foi meu Pai que está nos céus que te disse. E aí ele continua: e sob esta rocha, sobre a palavra revelada, sobre o conhecimento revelado, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno e o engano não prevalecerá contra elas. Então, o que é o conhecimento revelado? É quando Deus coloca algo dentro de nós. Meu Deus, essa explicação foi terrível. Eu sei, mas é isso. Por quê? Vou dar um exemplo. Acho que foi o Igor que estava me falando que uma vez ele estava com o pastor Manuel. E aí ele: pastor Manuel, como é que o senhor escuta Deus falando com o senhor? A resposta é maravilhosa. Ele: então, eu estou olhando a palavra, de repente ela vem para cá e vem para cá. Irmãos, é de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma complexidade muito grande. Mas o que ele está falando? Olha só, eu estou inclinando os meus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar comigo. E muitas vezes a gente não escuta a revelação de Deus, o que Deus quer falar, porque a gente só quer receber bênçãos do Senhor. E muitas vezes a gente vai precisar, e a maioria das vezes, a gente precisa da correção do Senhor. A gente vai precisar da repreensão do Senhor. A gente vai precisar que Ele ajuste a nossa rota. Então, quando nós estamos com os ouvidos abertos, inclinando o nosso pescoço para ouvir tudo o que Ele tem para falar conosco, em qualquer momento a gente vai ouvir. Seja lendo a palavra, seja vendo a pregação, seja orando, tomando banho, no carro, porque o Senhor fala conosco através do Espírito Santo de Deus. E antigamente, como é que eu imaginava, pastor Pedro? Eu ficava imaginando assim, uma coisa super séria, e o Senhor falando: quem vocês dizem que eu sou? Aquela voz imponente. E de repente o Pedro ouviu uma voz assim no ouvido: ele é meu filho. Ele é o Cristo. Mas como é que hoje em dia eu imagino? Eu imagino que quando Jesus pergunta aquilo para Pedro, Pedro olha, deve ter ficado em silêncio. Eu não penso que a resposta foi imediata. E de repente eu acho que Pedro lembrou: eu vi ele curando um cego de nascença. Quando eu estava lá na sinagoga,
O rabino, lendo Isaías, ele falou que o Cristo levaria as nossas enfermidades. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Eu penso que a palavra veio assim, a Pedro. E quando a revelação vem, isso te segura. Isso te dá força. Sabe por quê? Cerca de 1 ano depois, a pregação de Jesus está muito forte. E Jesus começa a falar: quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Todo mundo vai embora. Só ficam os 12. E aí ele olha para os 12 e fala: e vocês? Também querem ir? O único que responde é o que teve a palavra revelada, Pedro. E ele fala: para onde nós iríamos? Em outras palavras, sabe o que Pedro está dizendo? Olha, também não gosto muito do que eu estou ouvindo, não. Mas eu tenho aprendido que você é o Messias, que tem a palavra de vida eterna. Para onde nós iríamos? Sabe o que nós temos visto, irmãos, dentro da igreja? A gente tem visto dentro da igreja pessoas se chateando com tudo. A gente tem observado, às vezes aqui você está pregando, eu ou qualquer outro pregador, e a pregação nunca é direcionada a ninguém. Mas às vezes vem muito forte na gente. E aí é porque o Espírito Santo está falando com a gente. E é bênção de Deus isso. Mas às vezes a gente fica chateado. E a gente começa a ver, eu não estou falando nem de ninguém aqui não, estou falando de igreja de um modo geral. Pessoas saem da igreja e vão procurar outras igrejas, porque ali a palavra é muito forte. Eu vou para lá porque ali eles falam muito de bênçãos, de prosperidade, eu quero ver coisa boa. Estou cansado de problema. Às vezes o pastor, o líder vai te corrigir e você fica ofendido com aquilo. É óbvio que ninguém gosta de ser corrigido. É a nossa natureza, a gente não gosta de estar errado. Mas quando a gente está buscando a palavra de Deus, a palavra revelada, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai vir na sua mente Hebreus 12:6. Deus corrige a todos que amam. Daqui a pouco vai vir 2 Coríntios 11:3, que eu já falei. O que eu temo e receio é que, assim como Satanás enganou a serpente, que a mente de vocês seja corrompida e vocês se desviem. Ou seja, começa a vir a revelação que te segura no momento difícil. Eu penso que Adão e Eva estão andando no jardim do Éden e, de repente, em um certo momento, ele vê a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele mostra para Eva: Eva, está vendo aquela árvore ali? Qual? Aquela ali. Qual? Aquela do meio ali. Está vendo aquela ali? A gente não pode comer dela, tá? Ah, mas por quê? Aí eu lembro sempre do que a Carol fala. Né, que eu chego em casa: amor, como é que foi, não sei o que, foi ótimo, acabou. Ela: pô, você não desenvolve, conta as histórias. E aí eu penso que ela começou a perguntar tanto para Adão, que Adão falou: não come nem toca nela. Eu penso nisso. Nem toca nela, senão a gente vai morrer. Mas Adão sabia o que estava falando, porque ele ouviu diretamente de Deus. Mas Eva, não. E ela nunca pegou aquela palavra comunicada, aquele conhecimento comunicado, e foi até Deus para perguntar se era assim mesmo. Ela nunca chegou até o Senhor e perguntou: por que eu não posso comer? Por que eu não posso tocar? Por que eu vou morrer? O que é isso? Nunca perguntou. Ela não foi como os cristãos de Bereia, lá em Atos 17:11. A Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles receberam a palavra com mais interesse. O que é isso? Eles consultavam as escrituras para ver se era daquele jeito mesmo que estava sendo dito. Eva não fez isso. Vocês querem ver um exemplo de um conhecimento comunicado? Quantas vezes, tenho certeza que aqui todo mundo já ouviu alguém falar: o dinheiro é a raiz de todo mal. É errado. O dinheiro é uma ferramenta. É como uma arma. Uma arma, se você botar na mão de um bom policial, serve para proteger. Se você botar na mão de um bandido, serve para fazer mal. Mas por que a pessoa está falando isso? Porque em algum momento ela escutou algum pastor pregando, 1 Timóteo 6,10, que falava: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Aí a pessoa pegou: sabia, o dinheiro é a raiz de todo mal. E ela começa a repetir aquilo como se fosse uma verdade. Por quê? Porque ela não foi nas escrituras olhar. Ela não foi como os cristãos de Bereia. E Eva recebeu aquele comunicado de Adão: ah, tudo bem, então tá bom, deixou para lá.
E aí, Satanás vai em direção a Eva por causa disso. Porque ela não tinha conhecimento revelado da palavra. E aí, qual é o segundo passo de Satanás? Ele vai lá em Gênesis 3, 3, se não me engano, 4. Gênesis 3, 4, ele vai e ele nega a palavra. É o segundo passo. O primeiro é desviar os teus olhos do que Deus te deu e colocar no que você não tem. O segundo é negar a palavra. O que ele faz? Você não vai morrer. Você não vai morrer. Irmão, quantos cristãos nós temos visto que têm negado a palavra, que têm relativizado a palavra? Às vezes pessoas, exemplo, a gente está até conversando com a Carol, 2 jovens querem morar juntos, estão estagiando, mas não tem condição ainda de fazer uma festa de casamento dos sonhos deles. Mas fala, a gente se ama, a gente vai casar mesmo. Vamos morar juntos, a gente vai economizar, ainda vamos abençoar mais a igreja. Quando você vai ver, quando eles vão ver, eles estão negando a palavra. Efésios 5, no verso 3, que fala, não pratiquem imoralidade sexual. Eles estão negando 1 Tessalonicenses 5:22, se afastem de toda forma do mal. Estão negando Hebreus 13:4, o leito matrimonial deve ser preservado puro. E a palavra diz que Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Mas aí a pessoa pensa, mas eu vou me arrepender, eu vou casar, então eu vou pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar porque Ele é um Deus misericordioso. Amém, vai te perdoar. Mas sempre há uma consequência do pecado. Na pregação passada, eu lembro até que eu citei esse exemplo, que eu falei, Davi adulterou com Betseba e foi responsável pela morte de Urias. O profeta vem para vir uma sentença de morte em cima de Davi. E ele fala, Deus perdoou, mas a espada dos amonitas nunca vai se apartar da tua casa. Mas o que você fez com a mulher de Urias, no secreto, vão fazer com as tuas em público. O juízo veio. Por isso que é melhor a gente não pecar. E aí o terceiro passo é mortal. Gênesis 3:5. Quando ele fala, Deus sabe, Satanás fala, Deus sabe que se dele comerem, dele o quê? Do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, seus olhos se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vamos focar só no início. Deus sabe. O que Satanás está falando para Eva? Deus sabe de algo que você não sabe. Ele está escondendo algo de você. É isso que Satanás está falando para Eva. E aí, os olhos dela, que já tinham sido tirados das 2.499 árvores e colocado naquela que ela não podia, de repente a mente dela começa a pensar, tem coisa boa ali para mim e para Adão naquela árvore. E Deus está escondendo de mim. O que o diabo acabou de fazer? Ele acabou de distorcer aos olhos de Eva o caráter de Deus. Ele apresentou a Eva, Deus, como se ele fosse alguém que estivesse mentindo, alguém que estivesse escondendo, alguém que estivesse tirando, ao invés de ser o que fala a verdade, o que revela e o que abençoa. Ele atacou os fundamentos do trono de Deus. No Salmo 89, no verso 14, diz que justiça e retidão são os fundamentos do trono de Deus. E aí, quando Eva, na sua mente, aos seus olhos, já tem totalmente desvirtuado o caráter de Deus, o que ela vai fazer? Vira as costas a Deus. O que o diabo faz conosco? O que o diabo faz conosco? O que o diabo faz com os cristãos, com as pessoas? Ele faz isso. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que, por justamente não estarem com o conhecimento revelado, ou seja, não estão buscando na fonte, que é Deus, a palavra, a Bíblia, não estão buscando. O que começa a fazer o diabo? Olha, ele vai tirando teus olhos de tudo que Deus tem te abençoado e começa a colocar, mas você ainda não ganha bem. Você ainda não tem um bom emprego. Você ainda não tem um marido, uma esposa.
Aí daqui a pouco aquilo vai entrando no seu coração. Quando você for ver, ele já começa a negar a palavra e você começa a aceitar essa relativização. Todo mundo está fazendo isso aqui errado para ganhar dinheiro. Será que tem problema eu fazer também? Acho que não. Está tudo certo. Eu tenho que experimentar, eu tenho que ficar com um monte de gente para eu saber com quem eu quero casar. Tenho que experimentar as coisas da vida. Quando você vai ver, você começa a falar o seguinte: vou meter a mão mesmo, porque ali tem coisas que Deus não quer que eu tenha e que está escondido que são boas para mim. E aí qual é o próximo passo? O próximo passo continua no verso 5. Satanás oferece aquilo que supostamente foi retido. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Permanece fazendo isso até hoje. E o que Tiago fala? Tiago, capítulo 1, verso 16, fala: não sejam enganados. E aí no verso 17 ele fala: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Isso, irmãos, não é um mandamento, isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Se nós guardarmos isso em nós, nós não seremos enganados. Jesus disse que os cristãos, seus seguidores, poderiam ser enganados. Então, para a gente não ser, a gente precisa conhecer essa verdade. Que verdade é essa? Verso 17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Sabe o que significa? Não há nada bom para você fora de Deus. Não há nada bom para você fora de Deus. Ainda que seja agradável aos seus olhos, ainda que seja desejável a você, ainda que seja benéfico aos seus olhos, se não estiver em Deus, se for contrário à palavra de Deus, vai te levar um caminho que você não quer ir, conforme está em Provérbios 14, 12. Notem que tudo parte de um ponto de referência, não é verdade? Falei isso, o bom parte de um ponto de referência. E qual é o nosso ponto de referência? Qual é o nosso ponto de referência? Em 2 Timóteo, verso 3, capítulo 3, verso 16, ele fala que toda a Escritura, Paulo fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto para praticar toda boa obra. Nota que ele falou correção e falou repreensão. Hoje em dia, quem dirige não dirige mais sem GPS. Né? No celular, mesmo sabendo o caminho, para ver a melhor rota, a mais rápido. Quando é para longe, então, não conhece direito, aí que coloca mesmo. E o GPS nos ajuda o quê? Se nós estivermos no caminho errado, ele vai nos colocar no caminho certo. Vai nos poupar tempo, trabalho, esforço. E se nós estamos no caminho correto, ele vai nos ajudar a nos manter no caminho correto. Entre aspas, qual é o nosso GPS? É a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso ponto de referência. Jesus. E é algo curioso, porque na semana passada, e hoje de manhã até o Igor também falou isso, né, sobre Jonas. Enquanto eu estava fazendo essa pregação, Jonas começou a vir muito na minha mente. Senhor, mas por que está vindo tanto? E o Senhor começou a mostrar que mesmo homens usados por Deus, muitas vezes eles tinham um ponto de referência errado. Quando Jonas vai obrigado até Nínive pregar para aquele povo, Jonas está olhando sobre qual ponto de vista? O seu, a sua própria justiça. Ele está errado? Sob os seus olhos, não. Aquele povo era um povo mau. Ele não quer pregar para aquele povo, ele quer que aquele povo vá para o inferno. Ele quer que aquele povo caia fogo sobre aquele povo. Ele não quer pregar para eles. Mas sabe o que ele está esquecendo? Lá em Êxodo, quando Moisés desce, está no monte, e o Senhor fala, ó, desce que esse povo já se corrompeu.
E aí ele desce, primeiro ele tenta convencer Deus, né? Ele acha que está convencendo Deus. O que vão pensar do Senhor lá no Egito? Pô, o Senhor tirou o povo para matar aqui. Faz isso. Quando ele desce e vê aquela adoração bezerra, ele quebra as tábuas. E Deus manda ele subir de novo. Quando ele sobe, é como se Deus estivesse falando para ele: você achou que era misericordioso, né, Moisés? Você não sabe nada. O que Moisés fala para Deus? Me mostra a tua glória. Irmãos, ele havia passado 40 dias e 40 noites já na presença do Senhor. E ele pede na segunda vez para ver a glória. O que ele está dizendo? Eu achava que sentia um sentimento por esse povo que eu não tenho. Me mostra a tua glória. E o que o Senhor fala para ele? Lá no capítulo 33, farei passar diante de ti toda a minha bondade. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Serei compassivo com quem eu for compassivo. Deus queria ter misericórdia daquele povo. Jonas, não. E ele não estava com um ponto de referência nas Escrituras. Era na sua justiça própria. E por que o nosso ponto de referência é a Bíblia? Irmãos, a gente pode dar várias razões. Para os incrédulos é loucura. A gente pega um livro escrito por homens. Para nós é poder de Deus. Nós vemos um livro escrito ao longo de 1.500 anos por mais de 40 autores em continentes diferentes, línguas diferentes, pessoas que sequer se conheciam, produzirem de classes sociais diferentes, de culturas diferentes, línguas diferentes, produzirem um conteúdo harmônico entre si que não se contradiz. Imagina o seguinte, a gente voltar no tempo 1.500 anos, a gente estaria no ano 552, 522 depois de Cristo. Ainda faltaria 1.000 anos para a gente ser descoberto. Imagina que desde aquela época, cada um começa a escrever um capítulo. Cada um vem escrevendo um capítulo. E hoje, 1.500 anos depois, junta tudo e faz uma história com todo sentido. Isso é loucura. Isso é loucura. Só o Antigo Testamento são 39 livros. E todos eles têm profecias sobre o Messias. O último foi escrito 400 anos antes do nascimento de Jesus. Ou seja, durante 1.100 anos foram escritos livros falando sobre o Messias. Profecias como, por exemplo, que ele nasceria em Belém, que ele entraria em Jerusalém montado num jumento, que ele seria traído por um amigo, vendido por 30 moedas de prata, crucificado. 400 anos antes. E Jesus cumpriu todas as mais de 300 profecias sobre ele. Irmão, sabe o que significa isso? Para vocês terem uma ideia em números. Um cientista americano chamado Peter Stoner, ele, perito em estatística, ele contratou 600 cientistas para eles fazerem um estudo de qual a probabilidade de qualquer pessoa de Jesus até hoje cumprir 8, não são mais de 300 não, 8 das mais de 300 profecias de Jesus. E ele chegou ao seguinte número: para cumprir, entre aspas, né, apenas 8 profecias, é 1 para cada 10 elevado à 17ª potência. O que é isso? É 10 com 17 zeros, para cumprir 8. 1 para cada 10 com 17 zeros. Irmão, não sei nem falar esse número. Para te ter ideia, bilhão são 9 zeros. São 17 zeros, para cumprir 8. E ele fala o seguinte: se a gente for representar isso através de uma moeda de $1, cobriria o estado inteiro do Texas do Igão, cobriria o estado inteiro numa altura de 60 centímetros, com moeda de $1. Se fosse pegar esse número, botar em moeda de $1, cobriria o estado inteiro do Texas, que é o segundo maior estado dos Estados Unidos. E ele fala, e a chance seria a seguinte: pegar apenas uma moeda, botar uma marcazinha, jogar lá no meio, e você vai até lá, mete a mão e puxa essa marca. Para cumprir 8. Para cumprir 16 é 10, é 1 a cada 10 elevado à 45ª potência. 10 com 45 zeros, para cumprir 16. Para cumprir 48, 10 elevado a 157.
Para vocês terem ideia, quando chega a 10 elevado a 157, ele para de usar moeda. Ele começa a usar, sabe o quê? Átomo. Átomo. E há pessoas que não acreditam na Bíblia, que falam que a Bíblia não é para hoje. Além disso, a gente também pode dar o poder de Deus, que a gente tem visto a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Curas, salvação, libertação, transformação de vidas. Senhor maravilhoso. Em Hebreus, lá no capítulo 2, no verso 1, ele fala que nós temos que prestar mais atenção ao que nós estamos ouvindo, para que a gente não se desvie. O desvio, ele é algo que é lento. Ele não é automático. Ele é gradativo. Ele é gradativo. E a gente precisa entender que a gente vive num mundo corrompido, num ambiente corrompido. Então a gente precisa diariamente entrar num ambiente limpo. Que ambiente limpo é esse? A presença de Deus. A gente precisa diariamente ir para esse ambiente limpo, presença de Deus, palavra do Senhor. Por quê? Porque quando a gente voltar para esse ambiente corrompido, vai estar lá, Romanos 12, 2. A gente não vai se conformar com esse mundo. Por quê? Porque a gente já vai ter experimentado a boa, agradável, a perfeita vontade do Senhor. Mas isso só vai acontecer se a gente buscar esse ambiente limpo, se a gente quiser essa palavra revelada. E algo curioso, porque hoje eu estava em casa e, obviamente, a gente tem vivido, né, essa semana, uma semana de carnaval, onde todos nós, pelo menos eu penso que a maioria, pelo menos, tem ciência de que portas são abertas, portais são abertos, né, espirituais. Demônios são invocados para a nossa cidade, para o nosso país. E é óbvio que eu poderia chegar aqui agora e falar diretamente que o cristão não tem que ir para o carnaval, que se está com vontade de ir, pede ajuda a Deus para te libertar. Isso tudo eu estou falando que eu poderia falar e estou falando, né? Que se você ainda não tem a compreensão e você vai buscar a palavra, porque você está em perigo se você está fazendo isso. Mas não foi isso que Deus colocou no meu coração sobre o carnaval. O que Ele colocou no meu coração no carnaval foi o seguinte. Coloca, por favor, Amanda. Isso aí eu vou ler com os irmãos. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, diz o seguinte. Que não sabeis que os injustos... Bota na NVI para mim, por favor. Glória a Deus. Fala o seguinte, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Só que em seguida, o Senhor me levou para o verso 11. Coloca no verso 11, por favor. Assim foram alguns de vocês, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus, aleluia, glória a Deus. E o que o Senhor começou a falar comigo? Irmãos, as pessoas que lá estão não são nossas inimigas. A verdade é que a gente olha para elas com raiva. Irmãos, você pode até não admitir, mas em algum momento você olha para aquelas pessoas, que irrita mesmo, eu sei que irrita. Mas a gente olha com raiva, caramba, essas pessoas... Irmãos, essas pessoas são escravas do diabo. Elas estão no engano. Elas precisam que a palavra seja levada a ela. O Senhor Jesus diz, lá em João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor ama essas pessoas que estão lá. Os ninivitas estão aqui do lado. Os ninivitas estão aqui do lado. A gente ri de Jonas, a gente é igual a Jonas. A gente a gente não tem que chamar de bom o que Deus chama de mal. Mas a gente não pode chamar de mal o que Deus fala que é bom.
Eu não estou falando que o que eles estão fazendo é correto. Não estou falando isso. Eu estou falando que o nosso papel é ter misericórdia dessas pessoas, é levar o evangelho a essas pessoas, é pedir que o Senhor se revele a elas e que elas sejam libertas das garras do diabo pelo poder do Espírito Santo. O Senhor botou isso muito forte no meu coração. Muito forte isso no meu coração. E qual é o grande detalhe disso? A gente vai levar a palavra do Senhor, porque diz, como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? E a pergunta que eu vou fazer é, como vamos pregar se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não tem o conhecimento revelado? Como? Quando você vai pregar, a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. A gente sabe disso. Mas há uma questão de autoridade no mundo espiritual. Se você chega para falar de Jesus e a tua vida não reflete nada disso, você não tem autoridade naquele momento no mundo espiritual sobre isso. Ao contrário, o diabo está falando, eu tenho legalidade sobre a tua vida. Por isso que o Igor até colocou isso hoje de manhã. Antes da gente tirar o cisco do olho do nosso irmão, a gente tem que limpar a trave do nosso. Se a gente não está buscando a Deus direito, se a gente está sendo influenciado pelo que a gente não tem, tirando os olhos de tudo que Deus tem dado para nós, a gente precisa se arrepender. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra principados, irmãos, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso tudo está sendo aberto aqui a menos de 3 quilômetros. E a gente está com ódio das pessoas. Essas pessoas são escravas do diabo. São escravas de Satanás. Nós precisamos levantar esse estandarte, essa bandeira da palavra de Deus. Nós precisamos anunciar essa palavra de Deus para que o mundo lá fora ele possa escutar as boas novas do Evangelho. Que Jesus morreu por eles naquela cruz. Que Jesus verteu o seu sangue levando sobre si os nossos pecados. A notícia da salvação, a notícia da libertação. Deus quer salvar essas pessoas. Deus quer libertar os cativos. Que essa noite a gente aprenda, peça a Deus o discernimento entre o bom e o mal. Que a gente não chame de bom o que Deus chama de mal. E que a gente não coloque como mal algo que Deus diz que é bom. Pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Irmãos, enquanto o ministério de louvor está vindo, obviamente eu vou primeiro fazer um apelo, né? Se você nunca entregou sua vida a Jesus, saiba que Ele hoje está aqui. Ele quer te libertar, Ele quer te resgatar das trevas, Ele quer te salvar. Então, se houver alguém aqui essa noite, vou pedir para apagar a luz que as pessoas ficam menos constrangidas. Se houver alguém aqui essa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu vou pedir para levantar a mão. Não fica constrangido, eu estou me expondo, não. O Senhor te ama. O Senhor deseja te salvar. Ele deseja cuidar de você, te transformar. Você é importante para Jesus. Muito importante para Jesus. O segundo convite que eu vou fazer é para alguém que sente que não está com discernimento, que não tem conseguido buscar a palavra, que tem apenas vivido o que os outros têm comunicado a ela, e escuto apenas pregação, escuto louvor, mas eu não tiro o meu momento com Deus para orar todo dia.
para falar com Ele, para ler a sua palavra, para ouvir o que Ele tem para falar comigo. Se você sente que você está nesse quadro, você pode ainda nem estar em perigo, mas você pode estar entrando no caminho da morte. E o terceiro convite é para você que tem sentido que, apesar de tudo isso que você tem feito, algumas coisas do passado ainda estão te atraindo muito forte. Seja o carnaval, a gente está dando o exemplo do carnaval porque é algo que está acontecendo. Seja qualquer outra prática. Se você sente que você não tem amor ainda no teu coração por vida, sai do teu lugar, vem aqui à frente, enquanto os músicos vão tocando. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Irmãos, enquanto o Ministério de Louvor está tocando, o Senhor começou a botar muito forte no meu coração que há pessoas que já estão em perigo, que há pessoas que já estão começando a relativizar a palavra. Obviamente o intuito aqui não é constranger ninguém, pode ser até alguém que esteja aqui, não é constranger ninguém, mas tem mais gente para vir aqui. Minha preocupação não é ter um ou ter ninguém aqui, botar toda a igreja aqui na frente. Eu estou transmitindo o que o Senhor está colocando no meu coração. Eu não vou pegar a Bíblia e ler para você. Isso é o seu papel. Tudo começa com reconhecimento. Não há arrependimento sem reconhecimento de erro. O Senhor quer tratar mais pessoas aqui essa noite. Sai do teu lugar, em nome de Jesus. Toda paralisia do diabo, tudo que não se chama Jesus, sai agora em nome de Jesus. Toda influência de amizade, toda influência maligna, todo o ter o que eu não posso, na autoridade do nome de Jesus,
cai por terra agora, em nome de Jesus. Há pessoas que já estão com correntes nas mãos. Até agora, o Senhor não deixou o cadeado ser preso. Sai do teu lugar e vem para o Senhor arrancar essas correntes essa noite. E não é só vir aqui não. Se posiciona. Você é um servo do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Este lugar, tu és real, tu és Senhor. Oh. Vou me entregar totalmente. O teu toque abre os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, Senhor, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha
Neste lugar tu és real, Senhor. Neste lugar tu és real. Podemos te sentir, Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte, a minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, se eu me humilhar, oh, se eu me sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ora la barra chara la mas. Oi, alabachara la. Deus está se apresentando como Deus libertador essa noite. Oi, alabachara la namas. Há uma tentativa de ataque contra a vida de pessoas nesse local. O Senhor me mostrou três especificamente. Não vou falar aqui no microfone. Irmãos, essa semana é uma semana onde portais estão abertos. É uma semana onde a nossa mente é muito atacada. É uma semana que até a busca não é tão fácil para quem tem algum passado. No Renovo, eu estava aqui sexta, eu vi a dificuldade
Os céus estavam, não é fechado por causa de Deus. O cultuar a Deus estava travado. E não é culpa de Deus, é a nossa. E é curioso que o Senhor está me mostrando esse mesmo céu travado agora. Irmãos, abre a tua boca. Aleluia. Sai dessa inércia. Pai, em teu altar vou entregar. Irmãos, essa semana teve um momento em que minha mente começou a ser muito atacada com pornografia. Não de ver filme, coisas do meu passado. E eu falava, Senhor, é uma semana que eu vou pregar. Quando o Senhor me levou naquele texto de Coríntios, de 1 Coríntios, estava lá, os imorais. E o Senhor falou comigo, vai agora para o verso 11. Falou, você foi lavado no sangue do Cordeiro. Poder do diabo não tem mais nenhuma legalidade na sua vida, por causa de Jesus. Mas você está preso com coisas pequenas e que vão se tornando grandes na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça porque a tua presença é palpável nesse local, Pai. Te damos graça, Senhor, porque tu arrebentaste o céu de bronze. Tu nos trata, tu nos liberta, tu nos salva, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, permanece conosco, Senhor. Nos ajuda a manter acesa, Espírito Santo, a chama em nossos corações, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a te buscar. Nos ajuda a desejar te buscar. Causa incômodo, Senhor. Nos corrige, Senhor. Nos repreende se necessário, Pai. Nós queremos tudo o que tu tens para nos oferecer, Pai. Nós queremos te servir com tudo o que nós somos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. A gente declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a palavra revelada do Senhor. E nós sabemos que essa palavra é Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Fica conosco, nos ajuda a amar essas almas perdidas, a ter misericórdia delas, Senhor. Em nome de Jesus, alcança elas, Senhor. Alcança elas, Senhor. Fecha todo o portal dessa cidade. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Rio de Janeiro é do Senhor, que o Brasil é do Senhor. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Sara a nossa terra, Pai. Sara a nossa terra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora pelos enfermos, Senhor. Colocamos diante de Ti aqui cada um com seus problemas. Pode ser um problema no estômago, no intestino, na cabeça, na perna, no coração, no braço. Senhor, Tu és o Deus que cura. Nós pedimos, Senhor, derrama uma unção de cura nos Teus servos essa noite. Quem estiver precisando, Senhor, derrama essa unção de cura, Pai. Nós pedimos pela Sarinha, Senhor. Nós pedimos pelo Luiz, Senhor. Nós temos declarado que esse local será um local de cura do autismo no poder do Espírito Santo. Manifesta, Senhor. Manifesta o Teu poder. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que Tu fizeste no nosso meio. Te damos graça pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.